Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Eu sou o Lineker Rafael e hoje o nosso papo é muito esperado. Tem muita gente falando disso. Só que antes da gente começar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Eu quero começar pela Grupo Azul Soluções Hidráulicas. Pessoal, se vocês não sabem o que são soluções hidráulicas, são encanadores de qualidade. Então o trabalho deles é altamente profissional, tá? Para sua obra, para sua casa, para sua empresa, chame a Grupo Azul. E tirando a Grupo Azul, vocês verão outros patrocinadores aqui também nesse bate-papo e estão na descrição, junto com o Instagram da nossa convidada e do nosso convidado e das outras empresas também, tá? Eu estou usando o Império Moda Masculina, essa peça maravilhosa de lá. A Império tem duas lojas aqui na cidade de Franca, uma na Major Claudiano 2177 e a outra na Avenida Santa Cruz 2624. Então, se vocês gostaram desta peça ou de várias outras que eu estou usando há 7 meses já fazendo live aqui no Dialetou, tem lá na Império, tá, galera? Esse relógio maravilhoso também é do nosso patrocinador Newport. Vai ter um QR Code bonitão na tela, mais ou menos nesse rumo aqui, com 10% de desconto para vocês, cupom Dialetou no site da Newport, tá? A Newport também tem relógios femininos, tá? Na verdade, é mais focado em feminino do que masculino, mas tem masculino também. E muito obrigado pela confiança, tá? Newport, tamo junto. Câmera aberta pra gente, produção. Pessoal, com vocês ao meu lado, hoje de co-host para me dar uma ajuda nesse assunto, Sol Solange, tudo bem, Sol? Tudo bem, e você, Lineker? Tudo ótimo. Michel que veio de fora. Sim, sim. Veio de qual cidade, Michel? Bebedouro. Bebedouro. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a questão do NR01, correto? Correto. Isso, Correto. exatamente. Só que, Sol, agora a gente vai focar na sua câmera. Se apresente, converse com o pessoal. Quem é a Sol? Olá, pessoal. Meu nome é Solange Souza. Eu sou engenheira do trabalho, né? E tenho uma empresa de assessoria em segurança do trabalho. Nós temos uma equipe de técnicos do trabalho, mas também tem uma equipe que faz a parte do e-social. Nós trabalhamos com a parte rural, construção civil, indústria e temos parcerias com os escritórios de contabilidade. Top demais. Galera, a Sol aqui do meu lado hoje vai auxiliar esse bate-papo da NR01 e temos um especialista aqui ao nosso Exatamente, lado, né? O convidado Michel, especial. para a gente falar sobre várias coisas, várias nuances, né? Dessa nova regra, vamos dizer assim. É regra que a gente pode falar? Sim, uma introdução de um novo requisito legal e uma nova obrigatoriedade para as empresas. Entendi. E assim, o pessoal já tá todo alvoroçado, né? Começa quando? Quando que tem que bater o martelo, assim? Tipo, agora a gente precisa fazer. Sim, na verdade, essa legislação entra a partir de 26 de maio. Está muito próxima aí a nova portaria, com a introdução da nova norma regulamentadora e uma atualização da norma regulamentadora 01, que traz e dita todas as diretrizes gerais para as demais normas. Uhum. E o pessoal é uma coisa muito complexa, ou a galera só tem que se preocupar mesmo, dá tempo, não dá, ou deveria estar se organizando desde antes, como é que é? Sim, sim. Sempre que sai uma atualização da legislação, é importante que o profissional se atualize, né, o quanto antes, né? Deixar para a última hora para tentar aprender, para tentar buscar o conhecimento, é muito complexo até para buscar informações relativas a esse novo assunto. É um assunto novo, nas mídias aí o pessoal está transformando como um bicho de 7 cabeças, mas hoje a gente vai dar um detalhamento, explicar aí da obrigatoriedade e vai tirar essa condição aí que o pessoal está causando, né? Todo mundo está preocupado, vai entrar, como que vai fazer, como proceder, e a gente vai passar umas dicas importantes aqui de como proceder e como se deve se preparar com essa atualização. Legal. E aí, Sol, a galera tá preocupada? A galera está preocupada, mas como o Michel disse, não é tão complexo assim. É questão de ir se adequando. Todas as normas, nós como profissionais temos que ir nos adequando. Então, é por isso que o Michel foi convidado aqui, ele vai estar falando, explanando a norma a NR01, que abrange todas as outras, né? Por isso que o pessoal fica um pouquinho assustado, mas não se faz necessário ficar tão preocupado assim, porque nós estamos nos preparando para isso, né? Então, Michel, pode explanar um pouquinho, começa aí falando para o pessoal o que é, né, a norma ANR01, o que ela abrange, né, para os nossos clientes que querem sabendo. Ah, sim, perfeito, Sol. Essa norma, ela traz as diretrizes.
Sim. Então, ela traz as orientações. E dentro dela é contido um programa específico para que as empresas possam estar gerenciando esse risco e evitando o adoecimento dos trabalhadores. Então, é uma norma que já vem há muito tempo, ela sofreu uma atualização que houve uma substituição de um documento trabalhista chamado PPRA, antigamente conhecido como um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o governo atualizou, atendendo, tentando trazer, né, ela de uma forma que possa abranger e atender as necessidades de possíveis afastamentos e outros riscos. Quando nós tínhamos antigamente o PPRA falava de risco ambiental. O risco ambiental é aquele que você sente, que você vê. E, na verdade, essa nova atualização trouxe um novo documento, que é o PGR. É um programa de gerenciamento de risco. Né? Esse gerenciamento de risco não é só um risco ambiental, como um ruído, como um calor, como um produto químico, mas ele traz também outras diretrizes dos riscos ocupacionais. Então, abrange um risco de acidente, um risco de, por exemplo, eu estar sentado aqui nesta posição, né? E agora, com essa nova atualização, trazendo a inclusão também dos fatores psicossociais. O pessoal está preocupado com essa introdução dos fatores psicossociais, mas antes a gente tem que passar algumas regrinhas que mudaram, né? O que mudaram, assim, que traz uma condição diferenciada? Ela busca trazer requisitos que já são utilizados em outros países, através das normas ISO, né? Então, é uma norma de certificação, mas trazendo para a realidade nossa. Uma dessas mudanças introduzidas nessa nova legislação, nessa atualização, fala uma das questões que é a participação dos colaboradores no processo de identificação de risco. Porque, na verdade, quem está mais exposto é o próprio trabalhador. Eles que têm que dizer o que está acontecendo. Correto? Exatamente. Então, assim, antes, o profissional, né, que elaborava os laudos e montava os laudos, então era muito comum eu chegar e falar assim, ó, eu cheguei aqui no estúdio e tem ruído. Ah, beleza, vou lançar que tem ruído. Mas aí eu não ouço nem a participação de vocês aqui e não sei o que vocês estão vivenciando e possíveis situações de riscos adicionais que estão no cotidiano de trabalho. Então, isso vem com uma condição importante e também traz a condição de orientar o colaborador no momento que você está fazendo a identificação de risco. O trabalhador ele tem que entender o que é um risco, o que ele pode estar exposto. Então, ela traz essa condição como um novo treinamento também, né? Então, assim, eu tenho que chegar e explicar para vocês, ó, isso daqui, você tem aqui uma parte de tomada de fios, você pode tomar um choque elétrico, isso é um risco. Você trabalhar por muito tempo sentado pode causar alguma dor lombar, então isso é um risco. Então, ele tem que entender para depois trazer para mim e para nós profissionais da área de segurança do trabalho, passarmos isso e quantificar se realmente é um risco que possa causar algum tipo de lesão para a saúde dele. Tá, aonde chegamos nesse ponto dessa nova regra? Sim. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Tinha muita gente doente psicologicamente, fisicamente, para chegar nesse ponto de ter essa nova regra? O que aconteceu? Sim, é muito importante essa sua pergunta. Até mesmo porque o ano passado a Previdência Social fez um levantamento, né, de todos os adoecimentos que a Previdência obteve, 80% são relacionados a doenças mentais. Mentais, cara. Isso. Cognitivas e mentais. Isso foi pós-pandemia, Michel? Isso, consequentemente, é uma das causas, né? Mas isso não é só da pandemia. Hoje nós sabemos que nossa vida é regrada por tempo. E tempo para cumprir metas. Não Exatamente. Só no trabalho, como em casa, na vida social, no trânsito. Então, se transformou numa imposição, né, de nós cumprirmos e cumprirmos bem. Eu acho que isso daí a gente... tenho certeza disso, né? Na verdade, que
essa condição do psicossocial, que o ano passado obteve, né, um índice muito alto, também pode ser relacionado ali, mas nós já temos isso desde o ventre, né, da nossa mãe. Por exemplo, a nossa mãe passar o nervoso, né, a gente lá dentro já tá se sentindo abalado, né? Aí nós nascemos, aí temos a pressão de não fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que ir para a escola, você tem que tirar nota boa, você tem que ir para uma faculdade, você tem que cumprir, você tem que se relacionar com um homem ou Tirar com uma carta. mulher, é isso. Então, Enfim. é uma pressão constante, né? E esse nível de afastamento chamou a atenção do governo, né? Porque, assim, antes era muito fácil lidar com os outros riscos. Se você está exposto ao ruído, põe um protetor, resolveu, fiscaliza, vê se está usando. Se você está exposto a uma poeira, põe um respirador, né? Uma máscara. Exato. E agora, com essa condição de um alto índice de afastamento, o INSS, a Previdência Social, ela falou, peraí, gente, deixa eu verificar o que está acontecendo. Isso é uma condição social ou é uma condição relacionada ao trabalho? Então, por isso, houve essa grande necessidade de atualização nas normas. Essa questão psicológica, cara, ela mexe mesmo. Só quem teve sabe. Só quem tem sabe. Sim. Antes a Sol tava aqui nos bastidores, a gente tava trocando uma ideia. Ela, quero ficar mais on nas redes sociais, né? Eu falei, Sol, eu trabalho com internet e a internet, ela é dura. O meu trabalho é maravilhoso. Eu ganho a vida conversando, igual a gente tá fazendo aqui. Correto. Mas eu tenho que gravar, eu tenho que ir no patrocinador, eu tenho que fazer X, tenho que fazer Y. Tem dia que eu não quero, velho. Não é porque eu amo o que eu faço que eu tenho que fazer coisa que eu gosto todo dia. Sim, Trabalho sim. não é isso. Mas na hora que bate na questão psicológica, só quem teve sabe. Sim. Entendeu? E assim, isso chamou atenção, né? E o governo, ele sabe que muitas condições e muitas empresas, né, exigem esse nível de estresse, né? Algumas atividades exigem isso de uma forma excessiva, né? Se você pegar Cobrança de metas, né? Cobranças de meta Metas. é um exemplo, né, de situações. Mas o que nós devemos entender que esses fatores psicossociais, a nossa obrigatoriedade, a nossa área, e que muitos querem saber sobre isso, né, de obrigação legal a ser cumprida, Sim. é que o profissional de segurança do trabalho, né, que tem expertise nesse assunto e conhecimento técnico sobre isso, que determine se essa condição mesmo é relacionada ao trabalho ou é um fator interpessoal, um fator externo, né, que nem sempre tudo que acontece com o trabalhador com relação ao fator psicossocial está ligado ao trabalho. Agora uma pergunta. Nós, profissionais de segurança do trabalho, eu vejo que a gente não tem condições totais de fazer essa análise sem uma parceria com psicologia do trabalho. Você concorda comigo? Na norma, a NR1, que trata do programa de gerenciamento de risco, ela dá a condição normal para o profissional da segurança do trabalho, a elaboração dessas informações. Mas, porém, para determinadas avaliações, temos que ter uma equipe multidisciplinar. Né? Assim como você vai avaliar um ruído, se você chegar e ver que tem ruído aqui, um barulho, e você ter que quantificar através de um equipamento e de um profissional especializado para ver se isso vai causar um dano à saúde, também vai acontecer na área do fator psicossocial. Uma análise preliminar bem elaborada por um profissional da segurança do trabalho, né, pode determinar, sim, um fluxograma de processos ali, se você vai encaminhar para um profissional qualificado nessa área, ou se simplesmente é uma situação que você mesmo já pode resolver ali ou colocar alguma medida. Depende muito de cada situação. Sim, muita situação, porque é muito complicado você dimensionar e você entender essa questão mental. Sim. Uma condição que você observa, se você chega lá no trabalho e vê, por exemplo, que meu chefe reclama do meu trabalho. Se é uma condição única e pessoal, é uma coisa. Se é uma equipe, é outra. Então, aí você vai quantificar isso, novamente, orientando os colaboradores e dando a eles poderes de fazer. De voz, de de fala. voz. E você vai fazer como se fosse uma comunicação com todos, inclusive até com o próprio líder, né, para entender o que está acontecendo,
Porque muitas vezes não é porque eu tenho, não tenho uma empatia com alguém, que significa que isso é um risco psicossocial. Sim. Pode ser uma coisa externa, pode ser uma coisa de família. Negócio que santo não bateu. Meu santo não bateu. Pô, beleza. Mas assim, respondendo a pergunta, o profissional sim, né? Até a própria norma ela determina que deve ser feito a avaliação dos riscos psicossociais nos termos da NR 17, que trata da ergonomia, e na norma regulamentadora 17 fala que você pode fazer sim uma análise preliminar e corrigir com o plano de ação. Mas, porém, se aquilo não for eficaz, você deve adotar outros mecanismos. Né? Porque a gente temos que entender o seguinte, a elaboração do documento é uma documentação do profissional de segurança do trabalho. Mas, caso não seja possível adotar essas medidas, é claro que uma avaliação quantitativa através de um profissional como um psicólogo será muito importante. Uhum. Sim. E essa avaliação quantitativa pode ser através de um questionário. O que o PC já tem assim, essas informações? As ferramentas que é usada nessa quantificação? Então, existem muitas ferramentas no mercado, né? A própria ISO 45003, ela já traz um exemplo do que você tem que fazer, o que você tem que identificar com relação ao fator psicossocial, né? Que é usado, a ISO é usada no mundo inteiro, traduzida aqui para o Brasil. Então, é um padrão que deve ser feito. Existem inúmeras ferramentas. Certo. Uma avaliação, um questionário, você vai utilizar na fase preliminar. Sim. O que é preliminar? Você vai identificar. Eu vou chegar aqui e vou fazer as perguntas, né? Você se sente bem aqui no que você faz? Tem pressão no seu trabalho? Isso, exatamente. Como que é a relação com seus colegas? A sua vida familiar interfere na vida pessoal? Existe uma questão de assédio, né? De imposição de metas? Isso é uma preliminar. Certo. Agora, se você, como eu expliquei antes, se você pega um caso isolado, é uma condição. Agora, se você vê que é um grupo de trabalhadores, é dentro da empresa, é na organização ou no setor, aí sim nós vamos para a avaliação quantitativa, que é o quê? Um profissional que tem um conhecimento técnico, ele vai conversar e vai fazer ali a sua avaliação determinando se aquilo está relacionado ao trabalho ou não. Correto. Entendeu? Bom, se passar para a segunda fase de necessidade de contratar psicólogos, por exemplo, e isso fica assim, a responsabilidade financeira disso aí fica a cargo da empresa de segurança do trabalho ou é algo a ser conversado e combinado direto com o cliente? Qual a sua visão quanto a isso? Sim, a responsabilidade de toda a parte de documentação é totalmente do empregador, que contrata o serviço, né? Assim, você determinou que tem uma condição de risco e você houve uma necessidade de uma avaliação onde isso vai gerar um custo. Como, por exemplo, identifiquei que tem um pessoal que trabalha em altura. Ele está lá a 10 metros de altura. Para trabalhar em altura, a norma exige que tenha um treinamento para executar essa atividade e utilizar os equipamentos de proteção necessários. Sim. A empresa, para fazer isso, não somos nós que vamos custear isso. A empresa vai falar, para cumprir isso, eu vou ter que pagar um treinamento para garantir a saúde do trabalhador, a integridade física do trabalhador. Então, se houver uma necessidade da participação de um psicólogo, consequentemente, a empresa, o empregador que está contratando o serviço, será o responsável por esse serviço. Mas existem diversos tipos de contrato, né? Então, depende do que você está propondo para o seu cliente. Você está vendendo um pacote completo, você está vendendo uma avaliação, você está fazendo uma pré-análise. No meu contrato de gestão, eu estou vendendo tudo. Então está incluso. Ok. Não, meu contrato está uma pré-análise. Lembrando sempre que, se você determinou e colocou neste programa, a empresa tem que cumprir. Para efeito de fiscalização, se o fiscal identificar, né, que não foi cumprido aquilo que foi colocado no documento, está passível de multas. E a questão dessa nova regra, todas as empresas vão ter que ser assim a partir da data? Ou depende o tanto de funcionários? Como que funciona essa questão? Sim, boa pergunta. Essa norma ela abrange todas as empresas, né? Não dispensa nenhum tipo de empresa. Então, se uma lojinha tem uma pessoa que está ligada à parte do RG do trabalhador, pertence à parte
do CLT, registrado, né? Ele tem que estar ali, a empresa de segurança tem que estar avaliando, identificando se existe esse possível risco dentro do ambiente de trabalho. E Sol, você vai ter que vir aqui no Dialeto. Aqui é o anti-ruído o problema. Anti-ruído, porque, cara, aqui você não escuta nada. É muito É silencioso. o contrário aqui. Na hora que você sai pra rua, você fica até um pouco perdido, assim. O que tá acontecendo? Tem dia que eu entro aqui, tá um fica sol. isolado, né? Aí você sai e tá chovendo, assim. Aqui é Sim. o contrário, é o anti-ruído aqui. Existem muitos fatores assim que determinam, né, essa condição de avaliação. Então, se você pegar, por exemplo, uma lojinha de roupa e tiver uma vendedora, às vezes a gente pode falar, mas por quê? Uma vendedora vai ter risco psicossocial? É. Claro, ela tem que atender bem o cliente. Sim. Ela tem que estar sempre sorrindo, né? Ela ou ele, né? Ela tem que estar bem vestida, ela tem que estar ali apresentável, ela tem uma pressão de você vender bem e o produto, ter um produto ali que dê uma satisfação para o seu cliente, porque muitas vezes não tem. Então, ela tem aquela pressão de que eu tenho que vender, porque se eu não vender, o meu patrão ou minha patroa vai me dispensar. Então, já envolve ali um fator, né? Então, assim, não extingue nenhuma condição em nenhuma empresa. Eu só dei um exemplo, né? Não quer dizer que todas as lojas são assim, mas que a gente vivencia esse mundo. Por um atendente, uma vendedora, ela tem que estar cumprindo metas. E ter um bom atendimento, que isso já pressiona. Não importa se você saiu obrigado de casa, se você pegou um trânsito ali que a pessoa bateu no seu carro, na hora que você chegou no seu trabalho, você tem que estar sorrindo. Desliga a chavinha de casa e liga a chavinha do trabalho, né? Perfeito. Isso mesmo. Hoje eu tive uma reunião no Sindicato Rural e essa pergunta foi feita também. Os proprietários estão perguntando, essa questão do psicossocial também eles vão ter que colocar no PGR-TR? Sim, também. Como eu falei, a norma NR1 é uma norma que abrange todas as outras, né? Então, assim, nas normas regulamentadoras, elas têm tipos de norma. Tem uma que tem que seguir a outra, falando assim. Então, a NR1, a NR31 é uma setorial, que é da área rural. Só que ela tem que estar seguindo a NR1, que é a principal. A NR1 então, é a mãe, vai ser tipo a mãe. É a mãe. Mas não está lá na NR31. Mas se é na NR1 tá, então você é obrigado automaticamente a cumprir. Ou seja, seguir a NR01 à risca. Sim. Sim, a NR1 tem que seguir. Independente, se você pegar a parte rural, que é a NR31, se você pegar a parte hospitalar, que é a NR32. Exato. E por aí diante. Então, independente, tem que estar cumprindo. Até a parte dos produtores rurais também, que na área rural também tem muitas condições de psicossociais também, de pulverização, de agricultura, de lidar com animais e tudo mais. Uhum. Cara, e pensando no inverso dessa questão, como a NR01 vai dar um pouco de autonomia para os empregados, né, no caso, Sim. aonde vamos analisar se eles também não estão forçando a barra um pouco? Como assim? Eles vão ter autonomia para falar da empresa. Sim. Tipo, quem que vai analisar isso para ver se eles não estão falando também, tá exagerando, no caso? Isso, Desculpa, eu não sei se você conseguiu entender. Entendi, agora entendi, sim. Tá. É como eu tinha comentado antes, né? A parte de interpretação vai muito da parte quando você fazer o levantamento da organização. Não significa que uma ou outra pessoa, falando mal da empresa, né? Se foi isso que eu entendi, falando mal do patrão, falando mal do colega, se isso daí considera um risco... Pro grupo. Pro grupo. Uhum. Às vezes é uma coisa pessoal. E aí, novamente, entra a avaliação quantitativa, se for necessário. Então, assim, eu tenho um problema com o meu chefe. Tá, mas é só você de funcionário? Mas tem várias reclamações. Ligando através de um questionário pré-definido de ferramentas, se deu essa identificação, tem que sim chamar um profissional e fazer uma avaliação quantitativa, até para ver se não é um falso positivo. Quer dizer, é uma condição que não existe lá, mas que a pessoa está querendo dizer que aconteceu talvez por uma condição própria pessoal. Às vezes até a insatisfação de estar trabalhando num lugar que nem gostaria de estar trabalhando. Às vezes está com problema em casa e está misturando com o trabalho. Perfeito. Então, novamente, é avaliação em grupo ou, se não, uma avaliação quantitativa com o psicólogo mesmo. Ou seja, 2 etapas. A primeira é preliminar, né? Para entender o que está acontecendo.
Sim. E, se necessário, passa para a segunda etapa. Sim, Que é a questão a norma é bem clara. quantitativa. A norma é bem clara, só que ela fala o seguinte: tem os termos e definições para entender o que é um risco. O risco é aquele que, de acordo com a probabilidade de isso acontecer, está causando algum tipo de lesão, né? Então, vamos colocar um exemplo. Está tendo atestados médicos, está tendo absenteísmo, quer dizer, a pessoa está faltando muito do trabalho. Hoje em dia, cada dia mais, eu recebo muitas reclamações dos meus clientes, até inclusive lá, né, na minha empresa, e falar, mas meu funcionário só falta, meu funcionário só me dá atestado, meu funcionário, ele dá atestado, mas eu olho no Instagram dele, no status do WhatsApp, ele está numa festa. Então, como que ele está de atestado? É assim, isso já é um princípio, é uma insatisfação no trabalho. E consequentemente, tem que intervir. Porque isso daí vai ocasionar uma doença relacionada ao trabalho. Até pro empregador. Sim, não é bom para ninguém. Pô, pro empregador ver que o funcionário dele faltou pra olhar no Instagram, se tem um story do funcionário na balada, ele já tá ficando doente. Ele já tá olhando a vida do cara. Sim, sim. Então, assim, tem que entender os dois lados, né? O empregador, ele, claro, ele quer, né? Ele tá pagando por isso, mas às vezes a maioria, o funcionário, o empregado, ele não tá satisfeito ali de trabalhar. Às vezes por causa do próprio patrão, né? Às vezes o patrão que é muito autoritário, que briga muito, que exige metas incompatíveis. Então, assim, ó, tá vendo que às vezes o comércio não tá bom, mas você tem que vender 20 blusas. Ah, se você não vender 20 blusas todo dia, eu vou te mandar embora. Já faz a pressão onde a pessoa fica insatisfeita, pega atestado e começa a se ausentar. E às vezes não é que a pessoa esteja realmente doente, mas sim que ela está insatisfeita com o trabalho. Então é aí onde que tem que intervir a relação. Sim, então aí que entra o nosso plano de ação. Correto. O plano de ação é quando você identifica um risco, você vai trabalhar em ações para melhorar isso. Muitas empresas esquecem até, né, nesse trabalho da segurança do trabalho, como uma caixinha de sugestão. Ouvir o trabalhador, voltando o que a norma quer. Ouve o trabalhador, o que está acontecendo com ele no trabalho. Cara, a comunicação resolve tudo. Tudo. Tudo na vida. A gente não está pedindo para vocês, se vocês todos ali serem os amiguinhos e depois sair e continuar amigo. Não, é uma relação de trabalho. Mas eu tenho que conversar com você, você tem que conversar comigo. A gente tem que entender o nosso processo de trabalho, mas muitas vezes isso a empresa não adota e foge essa comunicação, onde pode acontecer os afastamentos e até acidentes de trabalho. Interessante. Qual que é a sua opinião sobre isso, Michel? Tá complicado mesmo ter funcionário com a mão de obra boa? Ou as empresas estão complicadas? Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? Sim, eu não quero ir em cima do muro, não. Viu? não, eu vou ser sincero. Tá. Eu, como empresário também, né, lá em Bebedouro, assim, eu tenho já 2 empresas fixas já, né, uma de medicina e segurança do trabalho. Lá nós temos 15 profissionais e também tem uma panificadora que tem mais 15. Então, são 30 pessoas. Eu procuro trabalhar nessa parte de ouvir o colaborador. E também não vejo esse motivo de bater de frente. Eu sempre procuro ouvir e, se na condição atual de não estar satisfeito, entrar num acordo. Sim. Eu sempre indico isso. E a minha opinião é o seguinte, tem que ter um bom senso. O empregador, e existe muito empregador ruim, existe muito colaborador, né, funcionário ruim, né? Então, assim, se o funcionário não está bem, se não, você não está te agradando, né, você não gosta, simplesmente manda embora. Há muitos empregadores chegam para mim e falam, não, Michel, mas não quero que ele mandar embora, eu quero que ele que peça a conta. Porque... Aí eu falo assim, gente, não existe isso. Aí já fica pressão para os dois lados. Se você não está satisfeito, isso daqui vai te causar um problema futuro. Manda embora, pega outra pessoa. E assim eu falo também para os funcionários que chegam lá para mim também. Ah, mas a empresa pede isso, pede aquilo, faz assim. Você não está satisfeito? Procure algo que satisfaça, né? Ah, mas é que ele não quer me mandar embora. Se isso vai te causar um mal para a sua saúde, para a sua família, vai embora, pega outras coisas. Às vezes eu chego assim, fico até meio chateado, porque as pessoas não estão sabendo diferenciar e separar o trabalho de casa. Às vezes até em reunião em família. Não, você não ficou sabendo o que aconteceu lá no trabalho, o que aconteceu aquilo.
Quer dizer, é uma situação que não ganha ninguém com relação a isso. Então, assim, eu como empresário, eu vejo que tem que ter o bom senso, né? Então, se o trabalhador não está indo bem, tem que mandar embora mesmo. Eu não vejo aquela coisa de coitado ou dó, ou porque vai ajudar, porque isso não existe. É uma relação de trabalho. Todos nós estamos trabalhando. Se eu estou lá para vender um produto, o outro está para produzir. Então, se eu não vender, não vai ter para produção. Então, a gente tem que trabalhar junto. E no final de tudo é a sobrevivência da empresa, né? Você tem 2 empresas, mas você trabalha para elas. Sim, sim, corretamente. Então, no meu ver, assim, nem colocando em cima do muro, mas tem que ser um bom senso. Não tem outro caminho. E não adianta nem empregador chorar, porque, mas o funcionário isso, e nem o funcionário chorar e falar, não, porque meu patrão é aquilo. Então, assim, tem que ter um bom senso e a regra, porque o que vai afetar mesmo é a sua própria saúde, seja do empregador ou do empregado. Uhum. Ô, Sol, a questão dessa nova regra, as empresas que estão assistindo agora, quanto tempo conseguem organizar tudo isso, mais ou menos? Bom, temos que organizar esse mês ainda, né? Mas assim, dá umas 2, 3 semanas para deixar tudo organizadinho? Dá para organizar, sim. A gente já vai tá distribuindo aí um questionário, que é uma prévia, né? Inclusive, vamos ter outro podcast, né? Outra live com uma profissional que é uma psicóloga, e ela vai estar direcionando a gente quanto a isso. Já existe um questionário para fazer essa prévia que o Michel acabou de dizer, para a gente estar atualizando os nossos laudos, né? Sim. Essa atualização dos laudos, aproveitando, né? Essa atualização, Michel, nós profissionais temos que fazer, tem um prazo, ou já tem que fazer imediatamente já? Isso. A norma entra em vigor a partir da atualização 26 de maio. Certo. Então, prefeito de fiscalização, 26 de maio tem que estar pronto. Quer dizer, os PGRs ou os PGRs-TR já tem que estar identificando os riscos psicossociais. Né? Sim. A própria norma NR1, ela fala da atualização de em quanto tempo tem que ser atualizado esse programa. Um dos itens numa linha dela é quando houver uma alteração de requisito legal. Requisito legal é o que está alterando pela lei. Então, alterou. Deu um prazo para a empresa se preparar desde agosto. Isso daí está desde agosto. Então, assim, nós estamos aí, já vamos entrar em maio. Né? Então, já temos ali 9 meses. Então, não tem uma desculpa de falar, eu não sabia e eu não vi. Então, assim, você tá... Uma coisa bem interessante é você pegar e você inventar uma desculpa, sendo que está dentro da legislação. Se você andar sem cinto e você falar que não sabe, o policial parar e falar, eu não sabia que tinha que pôr cinto. Não existe. Então, se está dentro da legislação, tem que ser cumprido e está passível de multa. E como que estão, essa pergunta vai para os dois, como que estão as empresas nesse caso? Elas estão no jeitinho brasileiro, deixa para a última hora, ou tem muitas que já organizaram, sim? Como que está aqui, Sol? Aqui tá deixando para a você. última hora. O pessoal vai deixando para a última hora, né? Meu Deus, Mas aí. é uma pressão também psicológica para a gente. Imagino. Lembrando assim, também uma das coisas interessantes é que isso daí já está proposto para cair na fiscalização interna da Receita Federal e da própria Previdência pela condição do atestado. Hoje, o Ministério da Saúde está interligado, todos os ministérios são online. Então, a partir do momento que o trabalhador vai no hospital e é emitido um atestado, esse atestado já vai online para o governo. Então, se acaso tiver relação à atividade, hoje a Previdência já existe as atividades e riscos já, de acordo com o CID. Então, automaticamente vira doença do trabalho. Isso daí é um ponto que eu tenho que destacar, porque às vezes a empresa não sabe disso, mas se de repente uma pessoa que entrega um atestado, dependendo da situação que tem em relação ao trabalho, pode ocasionar a emissão automaticamente, sem a empresa saber, de uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho, gerar uma estabilidade de 12 meses e a empresa ter que arcar com estes custos, além do que, se esse trabalhador adoecer, né, vamos pegar um exemplo aí, a pessoa nunca mais vai poder trabalhar na vida, por causa que foi identificado e colocado um nexo nessa atividade. Isso daí a empresa vai ter que custear até o resto da vida do trabalhador. Nossa!
Se isso for reconhecido, né, tiver o nexo, como eu estou explicando, né? Mas aí seria um acidente físico, no caso? Não mental. Mental também? Mental. Por Não, exemplo... entra em todos. Independente. Vou colocar um exemplo. Lá, hoje já existe uma lista. O governo... O que acontece? A pessoa, ele tem lá as informações das empresas. Tem uma condição que chama CNAE, que é a atividade econômica. Né? A classificação nacional da atividade econômica. Então, a sua atividade econômica aqui é podcast. Perfeito. Ele pega todas as empresas de CNAE, de atividade econômica de podcast. Aí ele pega todo mundo que trabalha no podcast que tem dado atestado. Aí ele fala, opa, todo mundo que trabalha no podcast traz atestado com o CID, que é da Classificação Internacional de Doença, CID-A. Ele reconhece que, como que todo mundo que trabalha nessa atividade está dando atestado com o CID-A? Significa que trabalhar nessa condição, nessa atividade, gera uma doença. Então, automaticamente, ele joga com isso, que é relacionado ao trabalho. Eu vou dar uns exemplos aqui. Hoje, o governo, por exemplo, caminhoneiro, motorista. Motorista, automaticamente, a diabetes é conhecido como uma doença ocupacional. Então, assim, se tiver um problema de diabetes e aumentou a diabetes, se não fizer uma investigação, a parte da segurança do trabalho, a medicina e segurança do trabalho intervir, automaticamente vai gerar uma doença relacionada ao trabalho. E se essa pessoa ficar uma condição crítica, a empresa é obrigada a dar condições ali, a sustentar esse trabalhador numa condição de financiamento aí pelo resto da vida do trabalhador. Que vai ser para sempre. Para sempre. Belo exemplo. Sim, claro. Existem muitos, assim, na construção civil, o infarto. Eu estou trabalhando na construção civil e tive um infarto. É relacionado. Está relacionado à atividade, porque muito esforço físico, sol intenso, pressão, cobrança. Então, assim, existem já algumas coisas no governo, no próprio INSS, na Previdência, que eles já reconhecem daí. Além disso, outra informação importante, que as empresas não sabem, a Sol já entende disso, né, já pratica isso com as empresas, é que se isso acontecer e for uma condição de afastamento muito longo e tiver relacionado ao trabalho, a empresa é obrigada, o governo automaticamente, ela dobra o valor de tributos em cima de recolhimento sobre a massa salarial. Hoje o recolhimento varia 1, 2 e 3, de acordo com a atividade. Mas, de repente, se a pessoa está pagando lá 100 mil de salário em cima de 3%, se um trabalhador adoecer e ficar muitos anos afastado, ele dobra isso. Ele começa a pagar 6%. Então, isso gera um custo muito alto para as empresas também. E se o trabalhador tem um câncer a partir da coisa que ele faz na empresa? É culpa dele não ter usado o EPI, no caso? Aí a empresa tem que bancar, tem que arcar? Como que funciona essa questão? Como que é um trato que faz? Não? Como é que é? É assim, por exemplo, a empresa, hoje as empresas pensam que é só entregar o EPI. Porque tem a questão da salubridade também, né? Isso. Tá. Hoje as empresas pensam assim, eu vou te entregar uma máscara, um respirador, acabou. Óculos. Um óculos, então vamos falar da doença pulmonar, né? Mas eu trabalho aí na construção civil, tem muita poeira. Também. Mas aí eu entrego o respirador, a máscara. Mas assim, eu não uso. Então, se ele ficar doente e a empresa não comprovar que fiscalizou, que trocou no tempo certo o respirador, que fez a higienização disso daí, né, que não deu nenhuma advertência, e o trabalhador adoecer, é culpa da empresa. E ela tem que sustentar. Se ficar com uma insuficiência respiratória, né, é culpa da empresa. Hoje nós temos os exames complementares realizados pela medicina do trabalho. Que nem lá na minha empresa, lá na clínica, a gente faz a espirometria, que é um teste que identifica a capacidade de ar que tem dentro do seu pulmão. Olha que interessante. Então, assim, um volume que cabe dentro do ar, de acordo com o seu peso, sua idade, ele dá uma probabilidade ali do quanto que tem que ter. Se você é magro, se você é alto, se você é gordo, se você é baixo. Então, assim, aquilo tem que fazer todo ano, que a pessoa é exposta à poeira. Então, se de repente fez um ano, deu tanto de volume no seu pulmão e no outro ano não deu menos, significa que isso pode estar relacionado ao trabalho e, consequentemente,
gerar todas essas consequências. Tanto que está dentro da Constituição Federal que a empresa, o empregador, ele é responsável pela saúde do trabalhador. E se ele adoecer, ele pode cair tanto no âmbito trabalhista, tanto no âmbito civil também. Que civil o que, que é? Causou dano ao meu pulmão, você é obrigado a me reparar o resto da minha vida. Ô, Sol, para os empregadores que estão assistindo a gente aqui... Não é para ficar assustado não, né? Para os empregadores que estão assistindo a gente aqui, para facilitar a sua vida, para ajudar eles, o que, que você queria falar para eles nesse momento? Bom, o que eu quero falar com eles no momento é assim, tranquilizá-los que nós vamos procurá-los, né? Para estar fazendo essa análise aí da questão do psicossocial, para já fazer as atualizações dos PGRs. Mas, de antemão, eles vão entender que tem que colaborar com a gente para que a gente consiga atendê-los no prazo certo, que é até maio. Né? É isso. Top demais. Pessoal, vai estar na descrição, tá? O Instagram da Sol, tanto o pessoal quanto da empresa, o WhatsApp também, o do Michel, depois vai passar tudo certinho as questões. O que a gente pode falar agora dessa questão do NR1 que ficou para trás, assim? O que está faltando aí? Sim, está faltando que as empresas elas entendam que são vidas que estão na mão delas. Né? Não são máquinas que você conserta ou você troca. Então, é importante a saúde e segurança do trabalho de uma forma que seja de gestão. Hoje em dia, as empresas pensam que é apenas cumprir o papel. Eu faço o PGR, te entreguei o livro, estou cumprindo a legislação? Não estou. Eu tenho que ter gestão. Eu tenho... Para cuidar da segurança, levantar esse risco, fator psicossocial, não é apenas uma vez na empresa e voltar no outro ano. Tem que acompanhar, tem que ver o que está acontecendo na empresa. Às vezes muda o processo. Às vezes muda uma máquina. Um fator psicossocial que muito é evidente hoje em dia é as empresas chegarem e você chegar para mim e falar, tó esse microfone aqui, que tem um botão que liga aqui, que tem aqui, que ajusta aqui, que faz aqui, que é eletronicamente, e se vira. Não é assim que funciona. Então, a parte da segurança do trabalho, ela é importante para a gestão. A escuta do trabalhador é importante. A participação, a própria ISO 45001 já fala. É importante a participação também do empregador. Porque, às vezes, ele pode chegar e falar, não, faz esse documento. Mas na hora que vai fazer uma reunião com todos, vamos ouvir todo mundo? Às vezes não quer participar. Não, isso daí não é responsabilidade minha, já estou pagando a Sol, você se vira. Exato. Mas ele tem que ouvir também, entender o que está acontecendo. Novamente, a gente está falando de vidas, de pessoas, de famílias. Então, a saúde e segurança do trabalho não é apenas cumprir um requisito legal. É trazer uma condição saudável à saúde do trabalhador. Né? O trabalhador é o bem mais precioso da empresa. Se você... A norma, ela pede hoje, com essa atualização também, ela pede que você faça um programa que, além de você introduzir as ferramentas, que você cheque se isso está sendo eficaz. Não adianta só vir lá para mim que não está confortável com essa cadeira e eu comprar uma cadeira nova e depois eu nem saber se essa cadeira nova funcionou ou não funcionou. Você nem perguntou onde está doendo. Já estou aqui e usa, né? Hoje é muito comum, né? A empresa impor esses tipos de condições. Sim. Então, assim, um programa de gestão é importante você trabalhar. A empresa precisa praticar com mais vezes. Trazer... Hoje tem uma condição que eu acho que não sei se vocês prestaram atenção, que vai muito também da questão do psicossocial, que não é só atestado. Hoje o atestado, a Sol vai lá e fala, vou fazer uma gestão de absenteísmo. Começa a pegar todos os atestados e ver se tem relação ao trabalho. Ela já está fazendo a parte dela da segurança do trabalho. Mas hoje o pessoal, na própria... Em vários países, né, e a Organização Mundial da Saúde também cobra, né? Existem muitas pessoas, e essa condição está acontecendo muito nas empresas, que é o presenteísmo. Vocês já ouviram falar? Dá para imaginar alguma coisa. Absenteísmo é quando a pessoa falta. É ausência. Sim. É ausência. Deu um atestado, não veio trabalhar. O presenteísmo é a pessoa estar presente,
mas não estar presente trabalhando. Aham. Vocês já prestaram Olha. atenção? Eu consegui imaginar, Você mais ou conseguiu? menos. Consegui. Quando Então- você tá no mundo da lua. Você tá lá, Isso. mas você não tá lá. Eu tô aqui trabalhando, mas eu tô pensando na minha família. Eu tô aqui trabalhando, mas eu tô pensando no meu, no que o meu patrão vai cobrar de mim. Eu tô aqui, o presenteísmo cada vez está mais evidente nas empresas, é um fator psicossocial, Sem dúvida. porque a pessoa tá ali de corpo. Mas por que que ela tá de corpo? Ah, porque se eu faltar, não vai ter ninguém para repor. Se eu não vim trabalhar, o meu patrão vai ficar nervoso comigo. Uhum. Então, às vezes, você olha para a pessoa e acha assim, ela tá ali, mas ela não tá produzindo. Ela não tá ali de verdade. Não tá ali de verdade. Aham. Então, assim, o presenteísmo na relação do fator psicossocial é muito importante. Por isso que essa comunicação, esse trabalho da segurança do trabalho, essa importância de ser um grupo multidisciplinar, onde o médico do trabalho também participa, o psicólogo participa, a segurança do trabalho participa, né? A CIPA participa, né? Tem aquelas pessoas, tem aqueles treinamentos, tem aquelas orientações e ouvindo o trabalhador naquele momento ali. Então, cada dia que passa, você olha, esse presenteísmo assim tá ficando mais frequente, porque a gente às vezes não dá importância, às vezes fala, mas eu contratei um para fazer esse serviço, agora eu tô com 2, tô com 3, tô com 4 e o serviço não rende por É quê? o mesmo serviço e não rende. Né? É diferente, né? Não tô fazendo propaganda nem nada, mas é diferente você ver um colaborador, um funcionário lá, num joguinho de celular lá de aposta. Aí já não é... Passou, né? Aí já passou um pouco. Aí já não é porque a pessoa tá assim, né? Não é um presenteísmo, né? Já tá fugindo do trabalho. Exatamente. Aí já é outro assunto. É outro assunto. Mas assim, ver a pessoa ali, tá olhando pro computador, mas o olhar dela tá em outro lugar. E o pensamento tá em outro Ela tá no mundo. Ela não tá no modo manual dela. Não tá. E se for uma coisa de gráfico, número e tal, errou um número ali e a conta já não bateu. Sim. Alguma coisa vai sair errada. E aí, às vezes, esse trabalho da segurança do trabalho, que muitos empregadores que vejam, né, empresas veem como um custo, é um benefício. Porque esse trabalho que nem a Sol faz aqui em Franca, né, e muitos profissionais fazem no país todo, é para justamente evitar isso, né, aumentar até a produtividade. Um afastamento de um trabalhador ocasiona muitas condições ali de perca de trabalho e de dinheiro para o empregador. Uhum. Né? Então, se a pessoa está ali e você está faltando, está dando atestado, ou está ali, mas não está, né? Ah, mas eu vou gastar com a Sol, vai fazer uma proposta. Nossa, mas vai ficar caro trazer uma psicóloga aqui. Ah, mas e a sua equipe, como que tá? Essa psicóloga, ela vai ajudar muita gente ali. Aumentar a produção. Produtividade. Tem que entender vários fatores, né? Os fatores que influenciam, né? Sim. Na questão da produção. Porque o psicólogo vai ajudar a identificar qual que é a necessidade do trabalhador ali junto com a equipe de segurança, né? Porque algumas coisas são questões de adequações de equipamentos e máquinas e outras questões psicológicas, e isso se juntando, o investimento do empregador, né? Quer dizer, ele está investindo na segurança do trabalho e na saúde do trabalhador, no entanto, vai reverter na questão da produtividade. Então, ele vai estar ganhando com isso, né? No final, as contas, for fazer as contas, vai estar ganhando, né? E todo mundo, né? O trabalhador, principalmente. Principalmente. A NR01 vai mexer também com a questão do horário do trabalhador? Vai diminuir a carga horária ou não? Isso não interfere, mas dependendo das situações que foram identificadas de risco e de exposição, pode sim ser colocado no plano de ação através do profissional de segurança do trabalho para que seja feito um revezamento sobre aquela exposição. Ou realmente, se isso estiver ocasionando, que diminua a exposição àquele risco. Né? A segurança do trabalho pode sim fazer uma redução de carga horária. Porque se isso está sendo prejudicando a saúde do trabalhador, é obrigação legal, né? Isso é uma obrigação que, por exemplo, a Sol assina a documentação, então ela está assinando sobre uma responsabilidade legal, civil e criminal sobre aqueles trabalhadores. Então, assim, você está deixando aquele trabalhador por uma jornada extensa de trabalho, né? E você falar que isso não existe na hora de identificar os riscos. A responsabilidade maior é do empregador, né? Que impõe isso, mas se o profissional elabora o laudo
né? Que muitas vezes as pessoas até cobram, os profissionais falam, nossa, mas tem que pagar, tem que fazer isso, custa caro, mas na verdade tem uma responsabilidade. Nós profissionais da área de segurança do trabalho não podemos brincar com a saúde do trabalhador. Não podemos, vamos assim, negar que existe aquela exposição. Na opinião de vocês, assim, Franca é uma cidade, hoje em dia, menos industrial. A gente tinha muita fábrica, as coisas estão acontecendo. Sim. O que vocês acham sobre a questão do famoso serão, que a gente tinha direto aqui? O serão é aquela parte que a gente fica trabalhando 3, 4 horas a mais na parte da noite. O que vocês acham sobre isso? Prejudica o funcionário, não prejudica? Pela legislação e pela lei só pode trabalhar 2 horas a mais, tá? Isso está dentro da lei. Né? Tá, mas aí não existe, né? Uhum. Então, assim, existem as implicações legais do descumprimento. Então, assim, não é certo, não pode. Existem vários planos de mudanças aí de condições de recebimento, planos para tentar mudar essa questão de carga horária para menos ou para não existir, ganhar por hora, mas pela legislação hoje é proibido, né? A gente sabe que em relação entre o patrão e o empregador, os dois vão conversar, mas perante a legislação é até proibido por lei fazer mais de que 2 horas extras diárias. E outro exemplo também é a questão do transporte, né? O caminhoneiro, ele tem um tempo que ele pode trabalhar, e isso é monitorado através do próprio, no caminhão tem um dispositivo. Eu sei que né? é isso. Uhum. Porque ele precisa o dedo duro dos descansar, caminhoneiros, ele precisa de dormir, né? Então, assim, já tem na lei também esses itens que regulamentam o tempo que ele pode ficar, no caso, exposto ao trabalho, trabalhando. E essa questão que você falou do serão, isso tem que alertar as empresas também, né, que estão assistindo aqui essa live, que é o seguinte, o trabalhador tem que tomar o máximo de cuidado, porque a questão dessas horas extras adicionais, mesmo que for 2 horas, né, não sei se vocês sabem, mas perante a legislação, o trabalhador, ele, depois de 6 meses, se você faz 2 horas a mais todos os dias, ele tem direito, inclusive, a isso impactar no salário, no 13º, nas férias e, inclusive, no acerto depois, na rescisão de trabalho. Vira como salário. Se você começou a pagar, mas é só hora, isso quando ele for receber o 13º, ele vai ter que receber proporcional. E um lanche bom também, né? Porque um presunto com mussarela, serão é foda, né? Mas isso daí é normal, acontece em muitos lugares e a gente, como eu falei, novamente, assim, a gente tem que levar em consideração o bom senso, né? O acordo de cavalheiros, que às vezes, na maioria das vezes, só que todas as situações que acontecerem, o principal prejudicado vai ser o trabalhador, porque o trabalhador, ele está fazendo acima do limite da capacidade dele, do corpo dele, ele vai ganhar mais. Nem queria entrar nesse assunto, mas assim, ele vai ganhar mais. Mas você sabe que quando a gente começa a ganhar um salário e você começa a ganhar mais no outro mês, nos primeiros meses vai ser bom. Mas daqui a pouco, esse salário já está comprometido de novo e você vai ter que fazer mais ainda. Aí daqui a pouco mais ainda e você não vai ter tempo nem para... Ficar com sua família. Para sua família. Vale o preço? Uma hora não vai valer mais o preço. E levando em consideração que for fora do horário de trabalho, isso daí é um alerta até para as empresas. Fora do horário de trabalho, se a pessoa se machucar, pior ainda. A consequência é gravíssima. Eu ia perguntar isso também. Sol, aonde chega o momento que a empresa é responsável pelo funcionário? Até qual parte do dia que ela foi embora, a empresa é responsável pelo funcionário? Bom, existe aquela questão de acidente, né? Acidente de trajeto. Então, o correto é fazer um estudo do tempo e do deslocamento do trabalhador entre a empresa e a casa dele. Esse é o correto. Mas, muitas vezes, eles desviam o caminho. Ele passa numa loja, ele vai num banco, ele vai no mercado. Aí, como que a gente identifica? Nós fazemos uma investigação de acidentes. A gente investiga, faz as perguntas, o questionamento. Onde você foi? Passou por onde? Tal, para caracterizar ou descaracterizar.
Entendi. Aí tem Já, um tempo ali. a gente descaracteriza muito. Eu No já caso Franca, descaracterizei bastante. dá pra fazer um tempo de 40 minutos. Do cara passar no mercado, a padaria, pra chegar em casa. É. Franca, 40 minutos de ponta a ponta, você Na chega. verdade, é o tempo calculado. Se você vai de bicicleta, se você vai de ônibus, se você vai de avião, você pega seu helicóptero aqui, que tá aqui estacionado, aí você para lá na sua casa, Aham. seu heliporto. Acontece muitas situações, principalmente em final de semana. Você vai andar por Franca aqui, nos barzinhos ali, você já vai ver todos uniformizados já. Que já sai ali, vamos parar ali para tomar comer um petisco, mas... Então, quer dizer, ali já saiu da rota. E ali já acabou perdendo todos os direitos trabalhistas. Porém, existem tantas regras que podem também ser já direito ao trabalhador, mesmo estando fora do horário. Se de repente é um local que você trabalha e vamos supor lá que você passa aqui, está passando por aqui e está pegando fogo. Se você entrar aqui, você tem acesso, você tem a chave, você tem como entrar aqui dentro e acontecer alguma coisa aqui com você depois do horário de trabalho, também é responsabilidade da empresa. Interessante. Muito interessante. Como que vai funcionar a fiscalização depois que essa regra foi implantada? Perfeito. A fiscalização é online. Hoje em dia as informações são transmitidas através de eventos para o E-Social. Eventos são dados colhidos. Então, assim, a Sol vai na empresa, ela pergunta o que você faz. Você responde, ela manda para o governo sabe o que você está fazendo. Então, assim, já é um perigo e um erro você registrar a pessoa com cargo errado. Tem, às vezes, mas qual que é a sua função? O meu é locutor. E o que a Sol colocou? Dirigir caminhão. Peraí. Mas isso está muito discrepante. Não, mas às vezes acontece, já aconteceu comigo mesmo, de estar fazendo esses tipos de atividade. Não que seja locutor, né? Nem que seja assim. Você falou locutor porque você lembrou do Mas podcast. assim, mas auxiliar administrativo. Entendi. Auxiliar administrativo. Mas isso vai acontecer muito. Isso vai Aparece. acontecer muito. Então, e a fiscalização está de olho nesses cruzamentos. Outra informação que é muito importante é você ter o CNAE, novamente, atividade econômica. O que acontece hoje na maioria das empresas? A maioria das empresas, elas criam uma empresa, supermercado. Aí, para fugir da tributação, ela cria uma outra empresa chamada administrativo. Então, essa é a administração de supermercado e esse daqui é o supermercado. Só que aí, para não gerar muita tributação, ela pega o açougueiro e joga dentro da empresa administrativa. Eu vou fazer o acerto e tal, então eu vou continuar na empresa, só que eu vou jogar lá aqui. Só que aqui, isso daqui já vai dar problema. Por quê? A Sol foi lá e colocou fatiar carnes. Mas qual que é a sua atividade econômica? Digitar documentos, processo administrativo. Mas não bate. Não bate. E é muito comum hoje as empresas fazerem isso. E isso também tem a relação, o nexo aí, que é a fiscalização online. O próprio fator psicossocial, com a parte do Ministério da Saúde, com os atestados e com o risco que está exposto e lançado e transmitido. Então, isso daí também automaticamente cai em fiscalização. Recentemente, teve até uma fiscalização, por exemplo, de PCD. Tem cota para as empresas, dependendo da quantidade de funcionários, tem que ter PCD também. E o governo viu, olhou lá e falou, mas aqui não tem PCD. E foi lá e notificou as empresas. Então, assim, tem tudo que a gente faz, tá ligado? Então, se você recebe o seu salário, o governo sabe. Se você trabalha naquela empresa, o governo sabe. Tem a sua descrição da atividade, o governo sabe o que você faz. Se você gasta, você está gastando com algum lugar, tem o seu cartão. Então, sabe em qual empresa que você está gastando aquele valor. E se Está sendo você fiscalizado a todo momento. e você ganha 1.000, você não pode estar gastando 2.000. Né? Isso é uma preocupação muito grande que o pessoal às vezes não entende isso. E com relação à segurança do trabalho, se você vai no hospital, se você tem um sítio, se você tem um afastamento, também está tudo monitorado. Então, não tem como a gente fugir. E as empresas, principalmente, têm que tomar cuidado, têm que fazer as coisas certas para não acontecer de tomar nenhuma multa e até um embargo da própria empresa Por descumprimento. né? E assim, a Receita Federal e todo mundo tá de olho ali. Então, dependendo como que for, alguma ação ilegal aí, um trabalhador sem registro, que aconteceu um acidente e morreu, você vai
se você não registrou ele, não tem nenhum documento, não tem treinamento, não tem nada, você vai pagar um valor muito alto por isso. O governo tá super de olho nessas questões, vai ficar super Sim. de olho e a multa vai ser um pouquinho pesada, né? Sim. O descumprimento, por exemplo, de um ASO, um atestado de saúde ocupacional, que não contenha o risco, né, que não foi identificado ou que foi ocultado, né, dessa documentação, e o trabalhador provar isso daí, tá dando um atestado e tudo, a multa varia ali de 3 mil até 300 mil, dependendo da consequência dessa condição. Da gravidade e tal. Da gravidade. Então, simplesmente um não reconhecimento de risco pode proporcionar aí multas altíssimas. E hoje a gente sabe que é tudo online. É cruzamento de informações. Pô, legal demais essas questões, hein? Sol, tá faltando alguma coisa aqui hoje pra gente arrancar do Michel? Pode sugar à vontade, aproveita que eu tô aqui. Bom, acho que a gente falou praticamente quase tudo, né? Sempre vai ter alguma questão. Uhum. E o Michel também tem vários cursos, né, Michel? Tá lançando algum curso agora? Sim, agora eu tinha até meio parado, tava tranquilo, né? Mas aí houve essa pressão social de novo aí pra mim. Então, assim, é um curso, a gente sabe que exige muito do profissional. Então, tem que conhecer bastante, tem que estudar mais do que você já sabe, porque você está passando isso como a gente está passando aqui para outros profissionais. Então, nós lançamos um curso sobre a NR1, como montar o PGR com essa atualização. Muitos profissionais pediram, inclusive vamos ter as participações aí de médicos, de engenheiros, de técnicos, de pessoal do RH, todos eles para entender como que vai fazer esse documento, como é o jeito certo, como praticar e por que caminho deve seguir, né? Então, a gente está lançando esse treinamento, já vamos iniciar eu lancei o treinamento, a Sol que está acompanhando faz 15 dias, né? 20 dias. Já temos 80 pessoas que já querem logo começar. O Sol tá até me cobrando, vamos, que dia que é a primeira? Então, assim, Que é a primeira aula. já tem 2 turmas que praticamente já estão esgotados, então eu também não gosto de trabalhar com muitas pessoas, porque o conhecimento tem que chegar a todos. Então, a gente está dividindo as turmas, está trabalhando em cima disso. E quem se interessar... Pode procurar o curso lá no site, como que encontra? Se você ainda está divulgando. Sim. Onde vai te encontrar? O pessoal aqui vai deixar disponível aqui o WhatsApp, né? O Instagram. Okay. Vocês podem procurar lá. Uhum. Solicitando essas informações do curso, a gente tem um prazer de trazer a todos. Lembrando que todos os treinamentos também que eu faço é só um valor, um custo acessível, nada muito alto, que todas as pessoas podem participar. Bem simples, assim, de antemão, a gente coloca uma taxa bem pequena, uma taxa irrisória, né? Porque a minha intenção é ganhar o conhecimento junto com os outros profissionais. De ajudar mesmo. Eu gosto de ajudar, mas também vou ser ajudado, porque a gente vai conversando, vai aprendendo, vai entendendo as condições. E o pessoal que quiser também levar esse treinamento para qualquer lugar, eu vou tentar me organizar de novo, porque minha vida já é corrida já, né? E a Sol já conhece, já viajei o Brasil inteiro já, sempre a trabalho, sempre dando esses treinamentos. Então, basicamente tem amigo aqui no Brasil inteiro, todos que eu dei o treinamento, desde lá de Belém, de Amazonas, na Amazonas, aqui em Tocantins. Participei de curso seu. Então, assim, Tocantins é longe, hein? Tocantins tá longe daqui, velho. O pessoal veio. Um fato curioso aí pro pessoal é para entender o seguinte: eu tive que perder o medo de avião, né? Porque senão, até que eu estava aqui vindo para Franca, que eu estava indo para Barretos, que eu estava indo para Ribeirão, para São Paulo. Beleza. Mas na hora que eu já comecei a ir pro sul, né, lá para Rio Grande do Sul e ter que pegar carro para ficar 12 horas no carro dirigindo, eu falei, não quero mais isso. Eu vou ter que enfrentar esse bicho aí, subir nele, rezar e vambora. Tinha medo de voar. E depois que passou a primeira vez, não queria mais ir de carro, não. Eu até pra Franca eu quis vir de carro. É de avião? De avião. Tá muito trabalho. Cara, essa nova regra, então, realmente ela não é um monstrão. É porque coisas novas assustam mesmo e a galera vai passar por isso aí. Sim, perfeito. Não é nenhum monstro, mas assim, tem que correr, tem que se adequar. A gente sabe que a demanda é grande, que são várias empresas, então não deixe para a última hora. Por quê? O que eu falo sempre? Se você se prepara, né, aqui em Franca, aqui com a Sol, por exemplo, vocês vão ter um valor sempre acessível. Exatamente. Agora, se você deixar para a última hora com uma demanda muito grande,
você vai pagar mais caro de um serviço, né? Conforme vai aumentando a demanda, a tendência é, você quer, então, se você quer, vai ser esse valor. Então, assim, eu recomendo que procure com calma, faça um orçamento, né? Veja as necessidades da sua empresa. Eu não quero fazer nada por enquanto, mas peça uma assessoria de um profissional de segurança do trabalho que visite sua empresa, que veja a realidade, do que pode, que não pode fazer. Você vai ter tempo, Sol? Vamos conseguir, sim. A gente consegue. Bom, cara, Michel, muito obrigado. Eu que Cara, agradeço. pela participação. Veio de bebedouro aqui pra gente bater esse papo, tá? Certo. Obrigado, Sol. Obrigada a você. Galera de casa, vamos olhar pra câmera ali frontal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Mais dúvidas, o Instagram do Michel, o WhatsApp do Michel vai estar na descrição. Se vocês estão precisando disso, Sol aqui na Engenharia do Trabalho, né, Sol? Isso, eu tô lembrando que a gente vai ter uma próxima Para falar da questão com a psicóloga, né? Exatamente. Então, pessoal, vai ter outra live pra gente falar de outras questões, porque a Sol explicou que isso a NR01, ela tem vários braços, né? Ela vai Correto. pegar várias partes. Então, a gente vai estar aqui novamente para esclarecer outras questões. Aguardem aí, Exatamente. tá? Um beijo, tamo Obrigada. junto. Abraço. Fique com Deus, Obrigada, gente. gente. Tchau. Tchau, tchau.